Capítulo 15. Depois disso, Abrão teve uma visão em que ouviu a palavra de Jeová. Não tenha medo, Abrão. Eu sou um escudo para você. Sua recompensa será muito grande. Abrão disse: Soberano Senhor Jeová, o que me darás, visto que continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é um homem de Damasco, Eliezer? Abrão acrescentou: Tu não me deste descendência, e um servo da minha casa será meu herdeiro. Mas a resposta de Jeová a ele foi: Esse homem não será seu herdeiro. Seu próprio filho é que será seu herdeiro. Ele o levou então para fora e disse: Olhe para os céus, por favor, e conte as estrelas, se puder. Então acrescentou: Assim se tornará a sua descendência. E Abrão depositou fé em Jeová, e ele lhe creditou isso como justiça. Ele disse então: Eu sou Jeová, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como propriedade. Com isso ele disse: Soberano Senhor Jeová, como posso saber que tomarei posse dela? Ele lhe respondeu: Pegue para mim uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombo novo. Abrão pegou todos esses animais e os cortou em 2, e pôs cada metade de frente para a outra, mas não cortou as aves. Então as aves de rapina começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão as enxotava. Quando o sol estava para se pôr, Abrão caiu num sono profundo e lhe sobreveio uma grande e assustadora escuridão. E ele disse a Abrão: Tenha certeza de que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles, e o povo ali os escravizará e afligirá por 400 anos. Mas eu vou julgar a nação a que eles servirão, e depois disso eles sairão com muitos bens. Quanto a você, irá em paz para os seus antepassados. Será enterrado numa boa velhice. Mas na 4ª geração, eles voltarão para cá, porque o erro dos amorreus ainda não atingiu a plena medida. Depois que o sol se pôs e tudo ficou muito escuro, apareceu uma fornalha fumegante, e uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, Jeová fez um pacto com Abrão, dizendo: A sua descendência darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. A terra dos queneus, dos quenizeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Capítulo 16. Sarai, esposa de Abrão, não lhe tinha dado filhos, mas ela tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. Portanto, Sarai disse a Abrão: Escute, por favor. Jeová me impediu de ter filhos. Por favor, tenha relações com a minha serva. Talvez eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão ouviu Sarai. Depois que Abrão havia morado 10 anos na terra de Canaã, Sarai, esposa de Abrão, deu Agar, sua serva egípcia, a Abrão, seu marido, como esposa dele. Então ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando ela percebeu que estava grávida, começou a desprezar sua senhora. Sarai disse então a Abrão: O mal que estou sofrendo é culpa sua. Fui eu que coloquei a minha serva nos seus braços. Mas quando ela percebeu que estava grávida, começou a me desprezar. Que Jeová seja o juiz entre nós dois. Portanto, Abrão disse a Sarai: Veja, sua serva está debaixo da sua autoridade. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai começou a humilhá-la, e Agar fugiu dela. Mais tarde, o anjo de Jeová a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, a fonte no caminho de Sur. E ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Então o anjo de Jeová lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. O anjo de Jeová disse ainda:
multiplicarei muitíssimo a sua descendência, e ela será tão numerosa que não poderá ser contada. O anjo de Jeová acrescentou: Escute, você está grávida e terá um filho. Dê-lhe o nome de Ismael, pois Jeová ouviu a sua aflição. Ele se tornará como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E ele morará em frente de todos os irmãos dele. Ela invocou então o nome de Jeová que lhe falava e disse: Tu és um Deus que vê. Pois ela tinha dito: Será que eu realmente olhei aqui para aquele que me vê? É por isso que o poço foi chamado de Beer-Lahai-Roi. Ele fica entre Cádiz e Berede. Então Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Capítulo 17. Quando Abrão tinha 99 anos, Jeová apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim e mostre-se íntegro. Estabelecerei o meu pacto com você e o multiplicarei muitíssimo. Em vista disso, Abrão prostrou-se com o rosto por terra e Deus continuou: Veja, meu pacto é com você e você certamente se tornará pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, seu nome será Abraão, pois eu farei de você pai de muitas nações. Farei com que seus filhos sejam muito numerosos, e farei com que você se torne nações, e reis virão de você. Guardarei o pacto que fiz com você e com a sua descendência por todas as suas gerações, como pacto eterno, a fim de ser Deus para você e para a sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra em que você viveu como estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade permanente, e serei o Deus deles. Deus disse mais a Abraão: Quanto a você, deve guardar o meu pacto, você e a sua descendência por todas as suas gerações. Este é o meu pacto entre mim e vocês, pacto que vocês e a sua descendência guardarão. Todos os do sexo masculino entre vocês devem ser circuncidados. Circuncidem o prepúcio de vocês, e isso servirá de sinal do pacto entre mim e vocês. Por todas as suas gerações, todo menino entre vocês deve ser circuncidado aos 8 dias de idade, todo o nascido na casa, e todo aquele que não for da sua descendência e for comprado de um estrangeiro. Todo homem nascido na sua casa e todo homem comprado com seu dinheiro deve ser circuncidado. E o meu pacto, marcado na carne de vocês, será um pacto permanente. Se algum homem incircunciso não circuncidar o seu prepúcio, ele deve ser eliminado do seu povo. Ele violou o meu pacto. Então Deus disse a Abraão: Quanto a Sarai, sua esposa, não a chame de Sarai, porque seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também darei a você um filho por meio dela. Eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos virão dela. Em vista disso, Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir e a dizer no coração: Será que um homem de 100 anos de idade se tornará pai de um filho? E Sara, uma mulher de 90 anos de idade, terá um filho? Então Abraão disse ao verdadeiro Deus: Quem dera que Ismael tivesse o teu favor. Com isso, Deus disse: Sara, sua esposa, certamente lhe dará um filho. Dê-lhe o nome de Isaque. Estabelecerei com ele o meu pacto, como pacto eterno para a descendência dele. Mas com respeito a Ismael, eu ouvi você. Veja, vou abençoar Ismael e dar-lhe filhos, e vou multiplicá-lo muitíssimo. Ele produzirá 12 maiorais, e eu vou fazer com que ele se torne uma grande nação. No entanto, estabelecerei meu pacto com Isaque, o filho que Sara lhe dará nesta mesma época, no ano que vem. Quando Deus acabou de falar com ele,
subiu de diante de Abraão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, todos os homens nascidos na sua casa e todos que ele havia comprado com dinheiro, todos os do sexo masculino da casa de Abraão, e circuncidou o prepúcio deles naquele mesmo dia, assim como Deus lhe havia falado. Abraão tinha 99 anos de idade quando seu prepúcio foi circuncidado. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos de idade quando seu prepúcio foi circuncidado. Naquele mesmo dia, Abraão foi circuncidado e também Ismael, seu filho. Todos os homens da sua casa, todos os nascidos na casa e todos os comprados de um estrangeiro foram circuncidados com ele. Capítulo 18. Depois Jeová lhe apareceu entre as árvores grandes de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda no período mais quente do dia. Ele levantou os olhos e viu 3 homens parados a certa distância. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se por terra. Então ele disse: Jeová, se achei favor aos teus olhos, por favor, não passes por teu servo sem parar. Por favor, permitam que se traga um pouco de água e sejam lavados os seus pés. Então recostem-se debaixo da árvore. Visto que passaram por aqui, pelo seu servo, deixe-me buscar um pouco de pão para que se revigorem. Depois poderão seguir caminho. Então eles disseram: Está bem, pode fazer como falou. Assim Abraão correu à tenda onde estava Sara e disse: Depressa, apanhe 3 medidas da mais fina farinha, amasse-a e faça pães. A seguir, Abraão correu ao rebanho e escolheu um novilho tenro e bom. Ele o entregou ao ajudante, que se apressou a prepará-lo. Pegou então manteiga e leite, bem como o novilho que havia preparado, e pôs tudo diante deles. E ele ficou junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Perguntaram-lhe: Onde está Sara, sua esposa? Ele respondeu: Ali na tenda. E um deles continuou: Certamente retornarei a você no ano que vem, nesta época, e Sara, sua esposa, já terá um filho. Sara estava escutando a entrada da tenda, que estava atrás do homem. Abraão e Sara já eram de idade bem avançada. Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso, Sara começou a rir consigo mesma, dizendo: Agora que estou velha e meu senhor está idoso, terei realmente essa alegria? Jeová disse então a Abraão: Por que Sara riu e disse: Será que eu realmente teria um filho, embora esteja velha? Há alguma coisa que seja extraordinária demais para Jeová? Retornarei a você no ano que vem, no tempo determinado, e Sara já terá um filho. Mas Sara negou, dizendo: Eu não ri. Pois tinha medo. Então ele disse: Você riu sim. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram Sodoma lá embaixo. Abraão foi acompanhando-os para se despedir. Jeová disse: Esconderei de Abraão o que eu vou fazer? Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Pois eu me familiarizei com ele, para que lhe ordenasse aos seus filhos e aos da sua casa que guardassem o caminho de Jeová por fazerem o que é correto e justo, a fim de que Jeová cumpra o que prometeu com relação a Abraão. Portanto, Jeová disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra é imenso, e seu pecado é muito grave. Descerei para ver se de fato eles estão agindo de acordo com o clamor que chegou a mim. E se não for assim, ficarei sabendo disso. Então os homens saíram dali e seguiram em direção a Sodoma. Mas Jeová permaneceu com Abraão. Abraão aproximou-se então e disse: Eliminarás realmente os justos junto com os maus? Suponhamos que haja 50 homens justos na cidade. Nesse caso, eliminarás a eles e não perdoarás o lugar por causa dos 50 justos que há nele? Longe de ti agires dessa maneira, entregando à morte os justos junto com os maus.
de modo que aconteça com os justos o mesmo que acontece com os maus. Longe de ti, não fará o juiz de toda a terra o que é justo? Então Jeová disse: Se eu achar na cidade de Sodoma 50 homens justos, perdoarei o lugar inteiro por causa deles. Mas Abraão disse em resposta: Por favor, perdoa a minha ousadia em falar a Jeová, embora eu seja pó e cinzas. Suponhamos que faltem 5 para os 50 justos. Destruirás a cidade inteira por causa dos 5? Então ele disse: Não a destruirei se achar ali 45. Mas Abraão falou-lhe mais uma vez. Suponhamos que se achem ali 40. Ele respondeu: Não a destruirei por causa dos 40. Mas Abraão continuou: Jeová, por favor, não se acenda a tua ira, mas deixa-me continuar falando. Suponhamos que se achem ali apenas 30. Ele respondeu: Não a destruirei se achar ali 30. Mas Abraão continuou: Por favor, perdoa minha ousadia em falar a Jeová. Suponhamos que se achem ali apenas 20. Ele respondeu: Não a destruirei por causa dos 20. Por fim Abraão disse: Jeová, por favor, não se acenda a tua ira, mas deixa-me falar só mais uma vez. Suponhamos que se achem ali apenas 10. Ele respondeu: Não a destruirei por causa dos 10. Quando acabou de falar com Abraão, Jeová seguiu caminho, e Abraão voltou para o seu lugar. Capítulo 19. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. Quando os viu, Ló se levantou e foi ao encontro deles, e se curvou com o rosto por terra, e disse: Por favor, meus senhores, venham, por favor, para a casa do seu servo e passem a noite ali, e sejam lavados os seus pés. Então poderão se levantar cedo e seguir caminho. Eles responderam: Não, nós passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto que eles foram com ele para a sua casa. Preparou-lhes então um banquete e assou pães sem fermento, e eles comeram. Antes de eles poderem se deitar para dormir, os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o rapaz até o velho, todos eles, cercaram a casa numa só turba. Chamavam Ló e lhe diziam: Onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para fora a nós, para que tenhamos relações com eles. Então Ló saiu para falar com eles na entrada da casa e fechou a porta atrás de si. Ele disse: Por favor, meus irmãos, não façam essa perversidade. Por favor, tenho 2 filhas que nunca tiveram relações com um homem. Por favor, deixem-me trazê-las para fora vocês, para fazerem com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, pois eles vieram abrigar-se debaixo do meu teto. Com isso disseram: Saia da frente! E acrescentaram: Este indivíduo é estrangeiro e veio morar aqui, e ainda assim se atreve a nos julgar? Agora vamos fazer a você pior do que a eles. E todos eles juntos cercaram Ló e avançaram para arrombar a porta. Então os homens na casa estenderam a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à entrada da casa, desde o menor até o maior, de modo que eles ficaram exaustos tentando achar a porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem mais alguém aqui? Genros, filhos, filhas e todos os que são seus na cidade, leve-os para fora deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra este povo se tornou imenso perante Jeová, de modo que Jeová nos enviou para destruir a cidade. Assim, Ló saiu e começou a falar com os seus genros, que iam se casar com suas filhas. Dizia-lhes: Depressa, saiam deste lugar, porque Jeová vai destruir a cidade. Mas para os seus genros, ele parecia estar brincando. Quando o dia estava raiando, os anjos começaram a insistir com Ló, dizendo: Depressa, pegue sua esposa e suas 2 filhas que estão aqui com você, para que você não seja eliminado quando vier a punição pelos erros da cidade. Visto que ele demorava, os homens agarraram a sua mão,
a mão de sua esposa e a mão de suas 2 filhas, e eles o tiraram dali e o deixaram fora da cidade, porque Jeová teve compaixão dele. Assim que os tinham levado para os arredores da cidade, um deles disse: Fuja por sua vida! Não olhe para trás e não pare em nenhuma parte do distrito. Fuja para a região montanhosa, para que você não seja eliminado. Ló disse-lhes então: Ali não. Por favor, Jeová. Por favor. Teu servo achou favor aos teus olhos. E tu me estás mostrando grande bondade, preservando-me vivo. Mas eu não posso fugir para a região montanhosa, pois tenho medo de que a calamidade me alcance e eu morra. Por favor, aquela cidade fica perto e eu posso fugir para lá. É só um lugar pequeno. Posso, por favor, fugir para lá? É só um lugar pequeno. Então sobreviverei. Ele lhe disse então: Está bem. Também mostrarei consideração a você por não destruir a cidade de que está falando. Depressa, fuja para lá, porque não posso fazer nada até você chegar lá. É por isso que deu à cidade o nome de Zoar. O sol já tinha nascido sobre aquela terra quando Ló chegou a Zoar. Então Jeová fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Isso procedeu de Jeová, dos céus. Assim, destruiu aquelas cidades, sim, o inteiro distrito, com todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. Mas a esposa de Ló, que estava atrás dele, olhou para trás, e ela se transformou em uma coluna de sal. E Abraão se levantou de manhã cedo e foi para o lugar onde havia estado perante Jeová. Quando ele olhou para baixo, para Sodoma e Gomorra e para toda a terra do distrito, viu algo espantoso. Subia da terra uma fumaça densa, como a densa fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades do distrito, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló das cidades que ele destruiu, as cidades onde Ló morava. Mais tarde, Ló subiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a morar na região montanhosa, porque ficou com medo de morar em Zoar. Assim, ele foi morar numa caverna com suas 2 filhas. E a primogênita disse à mais nova: Nosso pai já é idoso, e não há homem nesta terra para ter relações conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos dar vinho ao nosso pai e vamos nos deitar com ele, e assim preservaremos a linhagem de nosso pai. Então, naquela noite, elas embriagaram seu pai com vinho. Depois, a primogênita entrou e se deitou com o seu pai. Mas ele não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E no dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Eu me deitei com meu pai ontem à noite. Vamos lhe dar vinho hoje à noite também. Depois entre e deite-se com ele, e assim preservaremos a linhagem de nosso pai. Assim, naquela noite embriagaram novamente seu pai com vinho. Então a mais nova foi se deitar com ele, mas ele não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E ambas as filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. A primogênita teve um filho e lhe deu o nome de Moabe. Ele é o pai dos atuais moabitas. A mais nova também teve um filho, e ela lhe deu o nome de Ben-Ami. Ele é o pai dos atuais amonitas. Capítulo 20. Abraão mudou então seu acampamento dali para a terra do Neguebe, e passou a morar entre Cádiz e Sur. Enquanto estava morando em Gerar, Abraão repetiu o seguinte com respeito a Sara, sua esposa: Ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. Depois, Deus veio a Abimeleque num sonho durante a noite e lhe disse: A bem dizer, você já está morto por causa da mulher que tomou, visto que ela é casada, pertence a outro homem. No entanto, Abimeleque não havia se aproximado dela. Disse, portanto: Jeová, matarás uma nação que na verdade é inocente? Não me disse ele, ela é minha irmã, e não me disse ela também, ele é meu irmão? Fiz isso de coração honesto e com mãos inocentes.
O verdadeiro Deus lhe disse então no sonho: Eu sei que você fez isso de coração honesto. É por isso que eu o refreei de pecar contra mim e não lhe permiti tocar nela. Agora, devolva ao homem a esposa dele, pois ele é profeta e fará súplicas por você, e você continuará vivo. Mas se não a devolver, saiba que certamente morrerá, você e todos os que são seus. Abimeleque se levantou de manhã cedo, chamou todos os seus servos e lhes disse todas essas coisas. E eles ficaram com muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que você nos fez? Que pecado cometi contra você para você trazer uma culpa tão grande sobre mim e sobre o meu reino? O que você fez comigo não é correto. E Abimeleque perguntou a Abraão: Qual era a sua intenção ao fazer isso? Abraão respondeu: Foi porque eu disse a mim mesmo: certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha esposa. E além disso, ela é realmente minha irmã, filha do meu pai, apenas não é filha da minha mãe, e ela se tornou minha esposa. Então, quando Deus me fez sair da casa do meu pai para vaguear, eu disse a ela: É desta maneira que você me mostrará amor leal. Em todo lugar aonde formos, diga sobre mim: ele é meu irmão. A seguir, Abimeleque pegou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão, e lhe devolveu Sara, sua esposa. Além disso, Abimeleque disse: A minha terra está à sua disposição. More onde quiser. E a Sara ele disse: Estou dando 1000 peças de prata ao seu irmão. Isso é para mostrar que você é inocente, tanto aos que estão com você, como a todos os outros. E você está livre de desonra. E Abraão começou a fazer súplicas ao verdadeiro Deus, e Deus curou Abimeleque, sua esposa e suas escravas, e elas começaram a ter filhos. Pois Jeová havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Capítulo 21. Jeová voltou a atenção para Sara, assim como havia dito, e Jeová fez a Sara o que havia prometido. Então Sara ficou grávida e deu um filho a Abraão, na velhice dele, na época que Deus havia prometido. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho recém-nascido, que Sara lhe deu. E Abraão circuncidou Isaque, seu filho, aos 8 dias de idade, assim como Deus havia lhe mandado. Abraão tinha 100 anos de idade quando se tornou pai de Isaque, seu filho. Sara disse então: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que souber disso rirá comigo. E acrescentou: Quem poderia ter dito a Abraão: Sara certamente amamentará filhos? No entanto, eu lhe dei um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão preparou um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara notava que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, caçoava de Isaque. De modo que disse a Abraão: Expulse essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não vai ser herdeiro com meu filho, com Isaque. Mas o que ela disse sobre Ismael desagradou muito a Abraão. Então Deus disse a Abraão: Não se aflija com o que Sara lhe diz sobre o rapaz e sobre a sua escrava. Escute o que ela diz, pois o que será chamado sua descendência virá por meio de Isaque. Quanto ao filho da escrava, também farei dele uma nação, por ele ser seu descendente. Abraão se levantou então de manhã cedo, pegou pão e um odre de água e os deu a Agar. Ele os colocou no ombro dela e a mandou embora com o rapaz. Assim, ela partiu e ficou vagueando pelo deserto de Berseba. Por fim acabou a água no odre e ela empurrou o rapaz para debaixo de um arbusto. Seguiu então adiante e se sentou sozinha, à distância de um tiro de flecha, pois dizia: Não quero ver meu filho morrer.
de modo que se sentou à distância e começou a chorar alto. Deus ouviu a voz do rapaz, e o anjo de Deus chamou Agar desde os céus e lhe disse: O que você tem, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu a voz do rapaz ali onde está. Levante-se, erga o rapaz e segure-o com a mão, pois farei dele uma grande nação. Deus abriu-lhe então os olhos, e ela viu um poço de água. Então ela foi até lá e encheu o odre de água e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o rapaz enquanto ele crescia. Ele morava no deserto e se tornou arqueiro. Ele passou a morar no deserto de Parã, e sua mãe tomou para ele uma esposa da terra do Egito. Naquele tempo, Abimeleque, junto com Ficol, chefe do seu exército, disse a Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, jure-me agora aqui, por Deus, que você não será falso comigo, nem com os meus filhos e os meus descendentes, e que tratará a mim e a terra em que está morando com o mesmo amor leal que tenho mostrado a você. Portanto, Abraão disse: Eu juro. No entanto, Abraão se queixou a Abimeleque por causa do poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque respondeu: Não sei quem fez isso. Você não me contou nada a respeito e eu nunca ouvi falar disso até hoje. Abraão pegou então ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram um pacto. Quando Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho, Abimeleque perguntou a Abraão: Por que você pôs à parte essas 7 cordeiras? Ele respondeu então: O Senhor aceitará da minha mão as 7 cordeiras como testemunho de que eu cavei esse poço. É por isso que ele chamou aquele lugar de Berseba, porque ambos fizeram ali um juramento. Assim eles fizeram um pacto em Berseba, e depois Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Depois disso, Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome de Jeová, o Deus eterno. E Abraão ficou na terra dos filisteus por muito tempo. Capítulo 22. Depois disso, o verdadeiro Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão? Abraão respondeu: Aqui estou. Então ele disse: Por favor, pegue o seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, Isaque. Vá à terra de Moriá e ofereça-o ali como oferta queimada, num dos montes que lhe indicarei. Assim Abraão se levantou de manhã cedo, selou seu jumento e levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Rachou lenha para a oferta queimada e depois partiu para o lugar que o verdadeiro Deus lhe indicou. No 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar à distância. Abraão disse então aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá para adorar. Depois retornaremos a vocês. Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a pôs sobre os ombros de Isaque, seu filho. Depois pegou o fogo e a faca, e os dois seguiram juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Pai. Ele respondeu: Sim, meu filho. E ele continuou: Aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para a oferta queimada? Abraão respondeu: Meu filho, o próprio Deus providenciará a ovelha para a oferta queimada. E os dois prosseguiram andando juntos. Por fim chegaram ao lugar que o verdadeiro Deus lhe havia indicado. E Abraão construiu ali um altar e arrumou a lenha em cima dele. Ele amarrou as mãos e os pés de Isaque, seu filho, e o colocou no altar, em cima da lenha. Abraão estendeu então a mão e pegou a faca para matar seu filho. Mas o anjo de Jeová o chamou desde os céus e disse: Abraão! Abraão! E ele respondeu: Aqui estou. Então o anjo disse: Não fira o rapaz, e não lhe faça absolutamente nada.
pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Com isso, Abraão levantou os olhos e viu ali perto um carneiro preso pelos chifres numa moita. De modo que Abraão foi até lá, pegou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová-Jiré. É por isso que ainda se diz hoje: no monte de Jeová se providenciará. E o anjo de Jeová chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Juro por mim mesmo, diz Jeová, que visto que você fez isso, e não me negou seu filho, seu único filho, certamente abençoarei você, e certamente multiplicarei o seu descendente como as estrelas dos céus, e como os grãos de areia à beira do mar. E o seu descendente tomará posse do portão dos inimigos dele. E todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio do seu descendente, porque você escutou a minha voz. Abraão voltou então aos seus servos, e eles foram embora juntos para Berseba. E Abraão continuou morando em Berseba. Depois disso, Abraão recebeu a notícia: Milca também deu filhos ao seu irmão Naor: Uz, o primogênito, Buz, irmão deste, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel tornou-se pai de Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina dele, que se chamava Reumá, também teve filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Esses foram os anos de vida de Sara. Sara morreu em Kiriat Arba, isto é, em Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão começou a lamentar e chorar a perda de Sara. Abraão saiu então de diante do corpo de sua esposa e disse aos filhos de Hete: Sou estrangeiro e colono entre vocês. Deem-me uma propriedade entre vocês para servir de sepultura, para que eu possa enterrar a minha esposa. Então os filhos de Hete responderam a Abraão: Ouça-nos, meu senhor. O Senhor é um maioral de Deus entre nós. Pode enterrar a sua esposa na melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós lhe negará uma sepultura, impedindo o Senhor de enterrar a sua esposa. Então Abraão se levantou e se curvou diante do povo daquela terra, os filhos de Hete, e lhes disse: Se vocês concordam que eu enterre a minha esposa, escutem-me. Peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que pertence a ele. Ela fica na divisa do seu campo. Que ele a venda a mim na presença de vocês, pela quantia de prata que vale, para que eu tenha uma propriedade que sirva de sepultura. Ora, Efron estava sentado entre os filhos de Hete. Então Efron, o hitita, respondeu a Abraão na presença dos filhos de Hete e diante de todos os que entravam pelo portão da cidade: Não, meu senhor, escute-me. Eu lhe dou tanto o campo como a caverna que fica nele. Eu o dou ao Senhor na presença dos filhos do meu povo. Enterre a sua esposa. Abraão se curvou então diante das pessoas daquela terra e disse a Efron na presença do povo: Por favor, escute-me. Eu lhe darei pelo campo a quantia de prata que ele vale. Aceite-a de mim, para que eu enterre ali a minha esposa. Efron respondeu então a Abraão: Meu senhor, escute-me. Esta terra vale 400 ciclos de prata. Mas o que é isso entre mim e o Senhor? Portanto, enterre a sua esposa. Abraão escutou Efron, e Abraão pesou para Efron a quantia de prata que este havia mencionado na presença dos filhos de Hete, 400 ciclos de prata, segundo o peso usado pelos mercadores. Desse modo, o campo de Efron em Macpela, que ficava em frente de Manre, o campo, a caverna que ficava nele e todas as árvores dentro dos limites do campo,
foram confirmados como propriedade de Abraão, comprada na presença dos filhos de Et, diante de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois disso, Abraão enterrou Sara, sua esposa, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, isto é, Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que ficava nele foram transferidos pelos filhos de Et a Abraão como propriedade para servir de sepultura. Capítulo 24. Abraão já era de idade bem avançada e Jeová havia abençoado Abraão em tudo. Abraão disse ao seu servo, o mais velho da sua casa, que administrava tudo o que ele possuía: Por favor, põe a mão debaixo da minha coxa, e eu o farei jurar por Jeová, o Deus dos céus e o Deus da terra, que você não tomará para meu filho uma esposa dentre as filhas dos cananeus, entre os quais estou morando. Em vez disso, vá à minha terra e tome dentre os meus parentes uma esposa para meu filho, para Isaque. No entanto, o servo lhe perguntou: E se a mulher não estiver disposta a vir comigo para esta terra, devo então levar seu filho à terra de onde o senhor veio? Abraão lhe respondeu: Tenha o cuidado de não levar meu filho para lá. Jeová, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que falou comigo e me jurou: Vou dar esta terra à sua descendência, enviará o anjo dele à sua frente, e você certamente tomará dali uma esposa para meu filho. Se a mulher não estiver disposta a vir com você, então você ficará livre deste juramento. Mas não leve meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e lhe jurou com respeito a esse assunto. Então o servo pegou 10 camelos do seu senhor e partiu, levando consigo todo tipo de coisas boas do seu senhor. Viajou para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Ele fez os camelos se ajoelhar junto a um poço de água fora da cidade. Estava anoitecendo. Era a hora em que as mulheres saíam para tirar água. Então ele disse: Jeová, Deus do meu senhor Abraão, por favor, faz com que eu seja bem-sucedido neste dia e mostra teu amor leal ao meu senhor Abraão. Estou aqui, de pé junto a uma fonte de água, e as filhas dos homens da cidade estão saindo para tirar água. Peço que a moça a quem eu disser, por favor, abaixe o seu jarro de água para que eu possa beber, e que responder, beba e darei água também aos seus camelos, seja aquela que escolheste para o teu servo Isaque, e desse modo deixa-me saber que mostraste teu amor leal ao meu senhor. Mesmo antes de ele acabar de falar, Rebeca saiu com seu jarro no ombro. Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, que era esposa de Naor, irmão de Abraão. A moça era muito bonita, era virgem. Nenhum homem havia tido relações com ela. Ela desceu até a fonte, encheu o seu jarro e depois subiu de volta. O servo correu imediatamente ao seu encontro e disse: Por favor, dê-me um gole de água do seu jarro. Então ela disse: Beba, meu senhor. Com isso ela baixou depressa o seu jarro, apoiando-o sobre a mão, e lhe deu de beber. Depois de dar-lhe de beber, ela disse: Tirarei água também para os seus camelos até que fiquem saciados. De modo que ela esvaziou depressa o seu jarro no bebedouro e correu várias vezes ao poço para tirar água, e continuou a tirar água para todos os camelos dele. Durante todo o tempo, o homem a observava admirado e em silêncio, esperando para ver se Jeová havia tornado sua viagem bem-sucedida ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou para ela uma argola de ouro para o nariz, a qual pesava meio ciclo, e 2 pulseiras de ouro que pesavam 10 ciclos, e disse: Diga-me, por favor, você é filha de quem? Há lugar na casa de seu pai para passarmos a noite? Diante disso, ela lhe disse: Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. E acrescentou: Temos tanto palha como muita forragem, e também um lugar para passar a noite.
Então o homem se curvou e se prostrou diante de Jeová e disse: Louvado seja Jeová, o Deus do meu senhor Abraão, pois não abandonou o seu amor leal e a sua fidelidade para com o meu senhor. Jeová me guiou à casa dos irmãos do meu senhor. E a moça foi correndo contar essas coisas aos da casa de sua mãe. Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão. E Labão correu até o homem que estava junto à fonte. Ele tinha visto a argola para o nariz e as pulseiras que a sua irmã estava usando, e tinha ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Foi assim que o homem me falou. Então Labão foi ao encontro do homem que ainda estava parado ao lado dos camelos, junto à fonte. Labão disse imediatamente: Venha, você que é abençoado por Jeová. Por que você continua parado aqui fora? Eu aprontei a casa e um lugar para os camelos. Em vista disso, o homem entrou na casa e ele tirou os arreios dos camelos, deu palha e forragem aos camelos e água para lavar os pés do homem e dos que estavam com ele. No entanto, quando se pôs diante dele algo para comer, ele disse: Não comerei, até ter dito a você o que tenho para dizer. Portanto, Labão disse: Fale. Então ele disse: Sou servo de Abraão, e Jeová tem abençoado muitíssimo meu senhor, e o fez ficar muito rico, pois lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Além disso, Sara, esposa do meu senhor, deu um filho ao meu senhor depois de ter ficado idosa, e meu senhor dará a ele tudo o que possui. De modo que o meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tome para meu filho uma esposa dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou morando. Em vez disso, você irá à casa de meu pai e à minha família, e tomará dali uma esposa para meu filho. Mas eu perguntei ao meu senhor: E se a mulher não estiver disposta a vir comigo? Ele me disse: Jeová, diante de quem tenho andado, enviará o anjo dele com você, e certamente tornará sua viagem bem-sucedida. Tome para meu filho uma esposa dentre a minha família e dentre a casa de meu pai. Você ficará desobrigado do juramento feito a mim se você for a minha família e eles não aderem a você. Assim ficará desobrigado do seu juramento. Quando cheguei à fonte hoje, eu disse: Jeová, Deus do meu senhor Abraão, se for da tua vontade que a minha viagem seja bem-sucedida, faz com que aconteça o seguinte: estou aqui, de pé junto à fonte. Quando uma moça sair para tirar água, eu direi: Por favor, deixe-me beber um pouco de água do seu jarro. E ela me responderá: Beba, e eu também tirarei água para os seus camelos. Que essa mulher seja aquela que Jeová escolheu para o filho do meu senhor. Antes de eu acabar de falar no meu coração, Rebeca vinha saindo com o seu jarro no ombro. Ela desceu à fonte e começou a tirar água. Então eu lhe disse: Por favor, dê-me de beber. E ela rapidamente baixou do ombro o seu jarro e disse: Beba, e darei água também aos seus camelos. Bebi então, e ela deu água também aos camelos. Depois eu lhe perguntei: Você é filha de quem? E ela respondeu: Filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Assim, eu coloquei a argola na sua narina e as pulseiras nos seus braços. E eu me curvei e me prostrei perante Jeová, e louvei a Jeová, o Deus do meu senhor Abraão, que me havia guiado no caminho certo, a fim de tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora, digam-me se desejam mostrar amor leal e fidelidade ao meu senhor. Mas se não, digam-me também, para que eu saiba que caminho tomar. Labão e Betuel responderam então: Isso vem de Jeová. Não podemos falar-lhe nem contra nem a favor. Aqui está Rebeca diante de você. Pegue-a e vá, e que ela se torne esposa do filho do seu senhor, assim como Jeová disse. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se imediatamente por terra diante de Jeová. E o servo começou a tirar objetos de prata e de ouro e roupas, e os deu a Rebeca. E deu coisas valiosas ao irmão e à mãe dela. Depois disso, ele e os homens que estavam com ele comeram e beberam e passaram a noite ali.
Quando ele se levantou de manhã, disse: Deixem-me voltar para o meu senhor. Diante disso, o irmão e a mãe dela disseram: Deixe a moça ficar conosco pelo menos 10 dias. Depois ela pode ir. Mas ele lhes disse: Não me detenham, visto que Jeová tornou a minha viagem bem-sucedida. Deixem-me partir, para que eu vá ao meu senhor. Disseram então: Chamemos a moça e perguntemos a ela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você irá com este homem? Ela respondeu: Estou disposta a ir. Em vista disso, deixaram sua irmã Rebeca partir com a sua ama, o servo de Abraão e os homens dele. E abençoaram Rebeca e lhe disseram: Que você, nossa irmã, se torne milhares de vezes 10.000 e que os seus descendentes tomem posse do portão dos que os odeiam. Então Rebeca e suas criadas se aprontaram, montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim, o servo seguiu o caminho, levando Rebeca. Ora, Isaque tinha vindo da direção de Beer-Lahai-Roi, pois morava na terra do Neguebe. Isaque havia saído para passear no campo por volta do anoitecer, a fim de meditar. Quando levantou os olhos, viu que chegavam camelos. E quando Rebeca levantou os olhos, viu Isaque e desceu rapidamente do camelo. Ela perguntou então ao servo: Quem é aquele homem que vem andando pelo campo ao nosso encontro? E o servo respondeu: É o meu senhor. Então ela pegou seu véu para se cobrir. E o servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Depois disso, Isaque a levou à tenda de Sara, sua mãe. Tomou assim Rebeca como esposa, e Isaque se apaixonou por ela e encontrou consolo depois da perda de sua mãe. Capítulo 25. Então Abraão tomou novamente uma esposa. Seu nome era Quetura. Com o tempo, ela lhe deu Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã tornou-se pai de Sabá e de Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assurins, os Letuzins e os Leumins. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Anoque, Abida e Elda. Todos esses foram os filhos de Quetura. Depois, Abraão deu a Isaque tudo o que possuía, mas Abraão deu presentes aos filhos que teve com suas concubinas. Então, enquanto ainda vivia, ele os enviou para o leste, longe de Isaque, seu filho, para a terra do Oriente. Estes foram os anos de vida de Abraão, 175 anos. Então Abraão deu seu último suspiro e morreu numa boa velhice, idoso e satisfeito, e foi reunido ao seu povo. Seus filhos Isaque e Ismael o enterraram na caverna de Macpela, que fica em frente de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, o campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Hete. Ali foi enterrado Abraão junto de Sara, sua esposa. Após a morte de Abraão, Deus continuou a abençoar seu filho Isaque, e Isaque morava perto de Beer-Lahai-Roi. Esta é a história de Ismael, filho de Abraão, o filho que Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados de acordo com os seus nomes, segundo as suas linhagens. Nebaiote, o primogênito de Ismael, depois Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes, de acordo com os seus povoados e de acordo com os seus acampamentos, 12 maiorais, segundo os seus clãs. E Ismael viveu 137 anos. Então ele deu seu último suspiro e morreu, e foi reunido ao seu povo. Seus descendentes habitaram a região desde Avilá, perto de Sur, que fica próximo ao Egito, até a Assíria. Ele se estabeleceu perto de todos os seus irmãos. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão.
Abraão tornou-se pai de Isaque. Isaque tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, que era filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque fazia súplicas a Jeová a favor de sua esposa, porque ela era estéril. Assim, Jeová atendeu às súplicas dele, e Rebeca, sua esposa, ficou grávida. E os filhos dentro dela começaram a lutar entre si, de modo que ela disse: Se é assim, de que adianta eu continuar vivendo? Então ela consultou a Jeová. E Jeová lhe disse: Há 2 nações dentro de você, e desde o seu ventre 2 povos se separarão. Uma nação será mais forte que a outra, e o mais velho servirá o mais novo. Quando chegou a hora de ela dar à luz, viram que havia gêmeos no seu ventre. Então saiu o primeiro, todo vermelho, e era como um manto de pelo, de modo que lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, e a mão dele segurava o calcanhar de Esaú, de modo que recebeu o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando ela os deu à luz. Os meninos cresceram, e Esaú se tornou um caçador habilidoso, um homem dos campos. Mas Jacó era um homem irrepreensível que morava em tendas. Isaque amava Esaú porque significava caça para a sua boca, ao passo que Rebeca amava Jacó. Certa vez, Jacó estava preparando um ensopado quando Esaú chegou do campo, exausto. De modo que Esaú disse a Jacó: Depressa, por favor, dê-me um pouco desse seu ensopado vermelho, pois estou exausto. É por isso que recebeu o nome de Edom. Então Jacó disse: Primeiro, venda-me seu direito de primogênito. E Esaú continuou: Estou quase morrendo. Para que me serve o direito da primogenitura? Jacó acrescentou: Jure primeiro. E ele jurou, e vendeu a Jacó seu direito de primogênito. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o direito da primogenitura.